Shalom! Estamos aqui no nosso devocional, capítulo 6 do livro de Marcos. Glória a Deus pela sua vida, que bom que estamos juntas aqui. E você não sabe, mas estamos encerrando aqui, né, o projeto da leitura, porque na verdade eu comecei início de junho de 2021. Só que eu não coloquei isso no YouTube. Eu li todo o livro de Mateus e fui até o capítulo 6 de Marcos sem colocar nada no YouTube. Só mandando áudios no privado das pessoas que queriam receber, né, a leitura diária. E aí eu fui amadurecendo a ideia do YouTube, de colocar para mais pessoas, porque dentro do grupo tinha um homem. E eu falei, meu Deus, eu não ministro para homens, eu não falo com homens. Como é que esse homem que quer tanto ouvir a palavra, porque ele queria mesmo, ele já tinha falado, já tinha pedido. E aí eu falei, bom, se eu tornar público, qualquer pessoa vai ouvir, mesmo que a minha linguagem seja para mulheres. E também tem muitas coisas no YouTube de diversas fé, né? E eu já recebi muitas coisas. Eu falei, se fulano ouve isso, por que de repente não vai ouvir a palavra de Deus? Então foi algo que me motivou muito no meu coração, justamente dizer sim, Senhor, e és Lorde ao canal, né? Então, lá no YouTube só tinha a partir do capítulo 7 do livro de Marcos, né? Não tinha Mateus e nem até o 6. E quando eu terminei a leitura recentemente do projeto todo, eu falei, bom, agora falta colocar Mateus e até o capítulo 6 de Marcos. Então hoje, de fato, encerra, né, um ciclo de leitura do ano todo no YouTube, de todos os capítulos da Bíblia. Eu muito feliz com isso. Muito obrigado para você também que ouve, né, que compartilha da palavra de Deus. Ok, e antes de a gente começar essa leitura, eu só queria mesmo deixar registrado, porque é o final do final mesmo. Eu pretendo ainda nesse canal fazer muitos vídeos, assim, de histórias, né, de palavras bíblicas, mas já não vai ser mais a leitura diária. Uma outra coisa que eu pretendo é estudar, de fato, teologia, de fato, estudar o hebraico e ter uma Bíblia em hebraica para ter uma tradução hebraica para entender de fato o que eles falavam naquela época. E aí, de repente, trazer coisas. E é isso que eu pretendo fazer em 2023. Então, assim, o canal não vai acabar. Eu espero que ele continue para sempre aí. A oportunidade das pessoas ouvirem a palavra. Então, me ajude a divulgar, ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? Antes de a gente começar essa leitura do capítulo 6 do livro de Marcos, quero te convidar a fechar seus olhos, inclinar sua cabeça, colocar a mão no coração. Vamos orar? Precioso e querido Espírito Santo, eis-nos aqui. Precisamos de Ti mais do que tudo. Fala conosco, ministra-nos, Senhor, nos traz revelação do alto. Nós queremos, Pai, Te conhecer profundamente, intimamente. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém? Então aqui o capítulo... Olha, gente, pela quinta vez eu fui pedido em casamento pelo meu marido. A gente foi para um restaurante chique, ele fez uma surpresa muito linda aqui. E essa aliança aqui, a gente estava sem aliança já há quase 3 anos. Esses 2 anos de pandemia, a gente não tinha dinheiro mesmo, né? E um pouco antes da pandemia, a gente tinha feito uma oferta. Os dois tinham dado aliança ali juntos, né? Com uma oferta com um propósito no altar do Senhor. Então a gente ficou esse tempo todo sem aliança. Deus trouxe paz no meu coração, porque no início do casamento, se ele ficasse sem aliança, eu matava, né? Mas a gente ficou esse tempo todo sem aliança. E aí ele fez uma surpresa para mim no meu aniversário. Me levou para um restaurante chique, sabe? Fez umas coisas lindas e ali quer casar comigo e já é a quinta vez. A gente vai casar. Uau! Vou trazer essa história, inclusive, pra cá também depois, tá bom? Vamos pra palavra? Um profeta sem honra. A gente vai ter aqui no capítulo 6, né? Falando de Jesus, um profeta sem honra. Depois Jesus envia os 12. João Batista é decapitado. A primeira multiplicação de pães. Jesus anda sobre as águas. Então vamos lá, né? Tem muita coisa aqui. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. E quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. É o que você fala, né? Aqui é o tema, é o profeta sem honra, porque ele estava na cidade dele, ele não conseguia fazer tantos milagres ali, porque as pessoas, peraí, eu conheço ele é o filho do carpinteiro, de José, ele é o filho de Maria, olha os irmãos deles, e mais uma vez eu te mostro, né, os irmãos dele, ó, fala até o nome, Tiago, José, Judas e Simão, e depois falam das irmãs dele. Então, Jesus tinha uma família grande. Maria, ela ficou virgem até o nascimento de Jesus, mas depois ela consumou o fato com José, sim, e tiveram outros filhos. Inclusive, esse Tiago aqui, ele tem um livro para cá, um livro pequeno, que é Tiago, justamente falando coisas incríveis. Então, depois o irmão se converteu, né? E ele escreveu, e é um livro incrível. Vou achar aqui agora. Mas você pode ver, inclusive a gente tem a leitura de Tiago. Versículo 4. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então ali ele foi, né, para o templo no sábado ensinar, ele podia ter curado muita gente, mas foi difícil porque as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, porque sabiam de onde ele tinha vindo, da barriga de Maria, conhecia a família, os irmãos, de repente brincaram enquanto criança. E aqui ele está falando justamente, né, que no meio das pessoas mais próximas da gente, é difícil eles terem fé na gente. Só que a gente precisa ter fé em Deus, né? A gente precisa colocar nossos olhos para o alto, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, a nossa alegria, e não das pessoas. É bom a gente ter apoio das pessoas, da família mas nem sempre isso vai acontecer. Então saiba lidar com isso, como Jesus soube. Então vamos seguir aqui. Então Jesus passou a percorrer o povoados, ensinando, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Não sei se vai contar aqui, eu acho que agora não, mas quando esses camaradas voltaram e viram que os espíritos imundos respeitavam, né, obedeciam ao nome de Jesus, que eles também podiam curar as pessoas, eles ficaram extasiados de saber que não só Jesus fazia a obra, mas eles podiam ser uma extensão de Jesus, também faziam essas obras, e foi incrível o que aconteceu. E também eu e você somos assim, porque Deus nos deu poder e autoridade sobre espíritos imundos, nos deu poder e autoridade para curar enfermos. Então nós fomos enviadas para isso, nós podemos fazer isso. Eu vou te dizer que é uma alegria imensa. Toda vez que eu sou usada por Deus, eu acho que eu fico mais feliz do que a pessoa que foi curada, que foi liberta ali, porque é incrível, sabe? Você fazer parte do reino, tá no reino espiritual, mover o sobrenatural no nome de Jesus. Uma coisa que eu e você precisamos saber sempre que é o nome de Jesus, que é todo poderoso. Porque diabo nenhum vai ter medo da gente, mas obedece ao nome de Jesus, tem medo de Jesus. E é isso, nós servimos a este reino e nós precisamos fazer essa obra. Você já tem esse poder e autoridade que o Senhor te deu, então use em nome de Jesus. Amém? João Batista decapitado, eu acho que aqui é uma forma mais assim detalhada de contar. Foi incrível o que aconteceu e muito triste também, né? E saber da história de Herodias, da filha dela, Salomé. Mas vamos lá. Versículo 14. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo, João Batista ressuscitou dos mortos e por isso estão operando nele poderes milagrosos. E outros diziam, ele é Elias. E ainda outros afirmavam, ele é um profeta como dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, João, o homem que decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendesse João e amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Então, assim, Herodes estava com medo, né, achando que Jesus tinha encarnado, né, João Batista tinha encarnado Jesus. Vai saber o que ele acreditava, eram tantas coisas que se acreditavam naquela época, né. E ali ele estava com medo de ter decapitado João Batista e ele voltou para... Perdão.
para aterrorizar ele, né? E a história começa a desenvolver aqui com mais detalhes e a gente vai ver. Primeira coisa que a gente viu que Herodias era esposa de Filipe, que era irmão de Herodes. Então o que acontecia? João batia nessa tecla, ia enfrentando, né, Herodes, que era uma grande autoridade, e Herodias. Então por isso eles odiavam João Batista, porque João Batista falava a verdade, não tinha papas na língua, né? Ele ia e falava mesmo, doa quem doesse. Então Herodes ele tinha raiva de João, mas ele respeitava João. Então ele mandou prender sim João, pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casou. Porquanto João dizia a Herodes, João dizia a Herodes, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando ouvia ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Então assim, Herodes tinha medo de João, porque sabia que era justo e santo, né? Não podia fazer mal, ele protegia João, deixava todas as artimanhas de Herodias bem longe dele, né? E ele de vez em quando descia ali para o calabouço para ouvir o que João tinha a falar, mesmo que João falasse diretamente coisas contra ele, ele gostava de ouvir o que João tinha para falar. Então, às vezes, ele ia para ouvir João. Versículo 21. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete a seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e aos principais personalidades da Galileia. E quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e os convidados. E o rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento, seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Você sabe que a Bíblia toda a gente só viu isso 2 vezes, de dar a metade do reino. Foi Assuero, né, o rei Artaxerxes, que ofereceu para a rainha Esté. Diga, Esté, peço o que você quiser, que até a metade do meu reino eu te dou. E naquela ocasião, Esté foi usada para libertar os judeus, né? Você lembra? Foi uma bênção ali. Esté só queria dar um banquete para desmascarar ali o vilão. E aqui, que era Ramã, né? E aqui, Herodes estava tão assim, seduzido por Salomé. Salomé era uma jovem, era como se fosse uma adolescente. Ela estava, de repente, em idade de casar, na época, né? E ela dançou de uma forma tão sedutora, que todo mundo ficou ali de queixo caído, de boca aberta, e o rei falou, até metade do meu reino eu te dou. Imagina, e colocou isso sob juramento. E a menina, nesse momento, ela podia pedir qualquer coisa. De repente, uma cidade para ela governar, de repente, amas e joias e tantas coisas que ela podia pedir e viver uma vida inteira incrível para ela. Só que ela foi influenciada e má influenciada pela raiva, pelo ódio que tinha no coração da mãe dela. A mãe dela, João Batista, ficava ali batendo, olha, Herodias, você é uma adúltera, você tem seu marido Filipe, mas fica aí com Herodes, com seu cunhado. Então assim, João falava e Herodias morria de raiva dele, o tempo todo ela ficava querendo ter uma forma para assassinar João. E aqui foi exatamente o que ela precisava, né? Quando Herodes falou isso para Salomé, Salomé correu para a mãe, Herodias, que falou no ouvido dela, Salomé, olha o que você vai pedir. E aí Salomé foi para o rei Herodes e disse, eu quero a cabeça de João. E antes que Herodes pudesse, despistar, dizer que matou João, mas deixar ele escondido na prisão, qualquer coisa assim, mandar ele embora da cidade, qualquer coisa, ela falou, eu quero a cabeça de João na bandeja. Ou seja, era um momento festivo e tinha que aparecer ali e ele não podia voltar atrás, por mais que ele tivesse medo de fazer isso. E é por isso que a gente começa vendo essa história, dizendo que Herodes estava com medo de Jesus, achando que João tinha reencarnado em Jesus. E Jesus ensinou muito sobre que não existe a reencarnação, né? João já foi, tá no céu, e Jesus é o Messias. A gente sabe, conhece essa história, mas Herodes não sabia. Ele acreditava em várias coisas e tinha vários enganos na cabeça dele, né? Então, Salomé, a filha de Herodias, pediu muito mal, foi extremamente, pessimamente mal influenciada pela mãe. Cuidado com a influência que você está recebendo. Que vozes você está ouvindo? Será que seria de Deus? Uma adolescente pedir uma cabeça de um homem na bandeja? Isso é terrível, isso é estranho, isso é nojento, isso é maquiavélico. Nunca que a gente
pedirei uma coisa dessa, mas ela ouviu vozes erradas, vozes de ódio, de inveja, de raiva, de engano, e por isso que ela fez esse pedido. Ela teve uma oportunidade incrível na vida e desperdiçou. Então, cuidado com a oportunidade que você tem. Então, imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? E a mãe dela veio com isso, né? Que horror. Versículo 26. O rei ficou muito aflito por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele entregou a jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Imagina a tristeza dos discípulos de João, Jesus também, porque a gente sabe que Jesus ficou triste. Imagina Isabel e Zacarias, os pais de João e toda a família ali, que tristeza. E ter um corpo para sepultar, né? Foi decapitado. Bom, a gente se alegra, a gente sabe, né? João Batista foi um homem de Deus, foi incrível e a gente vai encontrar com ele no céu, amém? Vamos finalizar esse capítulo, nem finaliza, né? Mas a primeira multiplicação de pães. Vamos lá. Versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Foi aqui que eles vieram com muita alegria, né? Havia muita gente indo. Está no livro de Mateus também, de Lucas e de João. E nos outros livros acho que tem mais detalhes falando da alegria deles, do entusiasmo, da empolgação deles de serem usados no reino de Deus. Versículo 31. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que o viram se retirar, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. E quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Você vê, né, assim, eles estavam querendo descansar, eles estavam querendo tempo para comer, eles não tinham, estavam trabalhando muito, e Jesus viu que eles precisavam descansar. Mas a galera que precisava tanto, tinha fome e sede de Deus, né, precisava de cura, de libertação, eles pegaram um atalho, chegaram antes dele. Quando Jesus viu a multidão, Jesus foi movido por compaixão. E é isso que eu e você precisamos ter. As pessoas estão com fome, com sede de Deus, estão sedentas. A gente precisa ter um coração cheio de compaixão pelas pessoas, amar pessoas. Você sabe que o slogan da minha igreja, né, da qual eu faço parte, da qual eu sou discípula, né, o nome é Primeira Igreja Batista do Brasil. A gente vai se mudar agora para Moriá, que o slogan é amando Deus e amando pessoas. A gente precisa amar as pessoas. Hoje tem tipo uma moda que as pessoas gostam mais de animais, mais de coisas do que de pessoas. Mas isso nunca veio de Deus. Eu e você precisamos amar pessoas, e pessoas são defeituosas, têm problemas, pessoas são chatas, pessoas são cheias de coisa, e mesmo assim o Senhor nos ensina a amar as pessoas. E aqui também, essas pessoas estavam ali e de repente Jesus queria um tempo para descansar, para estar com os discípulos, para orar, e as pessoas cortaram o caminho e encontraram ele. E aí o que ele fez? Ele teve compaixão e começou a ensinar. Cadê? E aí Jesus viu que eram como ovelhas sem pastor, né? Versículo 35. Já era tarde por isso. Minha aliança. Só preciso pintar as unhas, né, gente? Se eu soubesse, eu teria feito a unha. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Mas embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer, manda o povo embora, né? Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. O negócio está comigo e com você. Sou eu e você que podemos ajudar as pessoas. A gente não precisa mandar eles para ali, outro lugar. E eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. 200 dias, né, de trabalho. O denário era uma moeda de prata equivalente à diária de um trabalho braçal. Ou seja, 200 denários era quase um ano de trabalho, imagina. Era muito dinheiro. E ele fala assim: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? E perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem.
E quando ficaram sabendo, disseram 5 pães e 2 peixes. Então, assim, Jesus, vê aí. Alguém deve ter alguma coisa, vê aí quem tem. E aí a gente sabe da história, né? Um garotinho, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, né? E de repente era justamente guardando a família toda dele ali para depois comer. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos na grama verde, ou seja, começou a organizar, né, o babado, porque se todo mundo ficasse em pé ia ser um Deus nos acuda, todo mundo querendo meter a mão e pegar, como a gente conhece algumas coisas que acontecem desse jeito. Então teve que ter organização. E assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem o povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu já falei disso algumas vezes, né, que tem uma multiplicação aqui, porque 5.000 homens, e não contaram as mulheres e as crianças, e se fosse contar uma mulher para cada homem já seria o dobro, 10.000 pessoas. E crianças, que geralmente uma família tem 2, 3, 4, 5 filhos, né? Então ia ser mais de 20.000 pessoas aqui que comeram e ficaram satisfeitas, né? Foi uma grande multiplicação e um grande milagre. Finalizando esse capítulo, Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto eles despediam a multidão. Tendo despedido, subiu um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava lá a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, e o coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes a macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades e campos, levavam doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Não eram alguns, não, eram todos. Eu não vou continuar porque está muito grande esse vídeo, mas que o Espírito Santo te ministre em nome de Jesus.